Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Muito bom mais uma vez estar com os irmãos. Hoje, 24 de maio, um domingo. Que Deus esteja nos abençoando neste culto que estamos agora aqui fazendo juntos, distantes, mas creio que você está assistindo, está cultuando junto comigo. Que fique bem claro, meus irmãos, que culto nós não apresentamos culto, nós prestamos um culto. E para um culto ser um culto, você na sua casa não deve apenas assistir esse vídeo, né? Não é apenas você sentar e ouvir o pastor falar, mas que você esteja concentrado realmente. Que nesse momento seja um período onde você está parado, está com a sua Bíblia, está com a sua família, está ouvindo, mas participando. Por quê? Porque um culto é prestado por você. Eu estou prestando meu culto aqui enquanto estou gravando com vocês, mas vocês estão prestando culto em casa. Então, nesse momento, por favor, que você fique concentrado no que está fazendo. Pastor, eu não consigo nesse momento estar concentrado, está acontecendo alguma outra coisa aqui na minha casa. Então, você pode assistir logo mais este culto. Mas se você quer assistir agora, neste momento, né, que está sendo reproduzido este culto, que você possa pare um pouco de tempo. É pouco tempo para você poder estar orando, poder estar ouvindo a palavra do Senhor e assim realmente cultuando. Amém? Bom, como sempre, vamos deixar os nossos recados. E o primeiro recado é sobre oferta. Mas a oferta missionária, você ainda pode então estar depositando, transferindo sua oferta missionária. Os dados vão mais uma vez aparecer aqui na tela e você pode então estar fazendo sua oferta para missões. Já falamos várias vezes que você pode ofertar a partir de R$10 e você pode estar depois repassando, não é? Dizendo à tesouraria da igreja de que isso que você transferiu é oferta para missões, né? Deixar bem claro que é oferta para missões para que isso tudo seja juntado e seja dado, não é, para a junta de missões mundiais, tá bom? Então nós continuamos ainda a falar da campanha de missões mundiais porque nós sabemos que é necessário, né? Muito necessário que a igreja esteja empenhada em ofertar para missões mundiais. Transforme o mundo com a alegria de Jesus, é esse tema de missões mundiais. Então continuamos ainda no mês de maio, né? Já tínhamos falado que iríamos parar, mas aprove Deus, o Espírito Santo está dizendo para que a gente continue, para que a gente possa ofertar e assim, com essa oferta, entregar para o sustento missionário do povo de Deus, né? Dos missionários que estão espalhados pregando a palavra, tá bom? E dos projetos, tá certo? Você pode continuar também fazendo também a oferta do Pepe, que já tem um vídeo que passa, né? Que você já deve saber, já foi recolocado mais uma vez ali nas nossas redes sociais, no WhatsApp. Então você pode também fazer o depósito. As crianças podem estar ofertando R$5 cada criança para o Pepe. Amém, queridos? O outro recado, também falando de contribuição e dízimo, é você querendo devolver o seu dízimo ou ofertar. Você pode fazê-lo também por via também da conta da Segunda Igreja Batista, tá bom? Só que desta vez você vai identificar dizendo que é o seu dízimo ou identificar que é uma oferta que você está dando, né, de coração, tá bom? Então, que isso seja feito conforme o seu coração e conforme o que Deus, na verdade, está tocando em seu coração. Que nada seja de mau grado ou você achar que nós estamos aqui pedindo alguma coisa. Claro que não. Deus nos dá a dádiva de darmos, Deus nos dá a dádiva de ofertarmos. Então Deus está tocando no teu coração, você vai fazer isso porque Deus quer que você faça e você obedece ao seu Deus. Portanto, se você quiser fazer, é só então fazer o depósito, transferência com os dados que estão aí e informar que é uma oferta ou a devolução do seu dízimo. Amém? Bom, queridos, vamos orar então para estarmos iniciando esse culto. E que Deus esteja falando aos nossos corações. Nosso mês é o mês da família. Jesus, transforma a minha família. E todos os dias, através do WhatsApp, é colocado uma devocional para que nós venhamos a ouvi-la, possamos orar também pelos pedidos que a devocional ali está nos dizendo. Então,
que Deus continue abençoando a tua vida nesse mês de família e que nesse mês de pandemia, onde todos estamos em casa, sem poder sair muito, que nesse mês Jesus transforme sua família. Dê ouvidos a todos os conselhos das pregações que estão sendo faladas aqui. E devo dizer que isso está acontecendo nas igrejas batistas no Brasil, né? É o nosso mês da família. Então todas as igrejas brasileiras estão nessa campanha de Jesus transforma minha família. Então ouça e coloque em prática o que Deus está falando para você, tá bom? Então nesse momento vamos fazer uma oração de início e agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, porque se ofertamos, se doamos, ou se nossa família está bem, se a nossa saúde está bem, se todas as coisas estão caminhando, é porque Deus tem dado a você. E você é o mordomo dele. Então, vamos orar por isso. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um culto que estamos prestando ao Senhor. E que cada um de nós, ó Pai, preste esse culto em espírito e em verdade. Que sejamos verdadeiros, ó Pai. E que nada fuja da Tua santa vontade. Que, em nome de Jesus, Pai, nossa família esteja, Senhor, direcionada à Tua vontade. Que em nome de Jesus, as famílias que hoje assistem esse culto possam, ó Pai, entender que o Senhor quer falar através da Tua palavra para os corações deles, ó Pai. E que o Senhor quer restaurar esta família, restaurar este casamento, restaurar estes filhos, restaurar, Senhor, a comunhão dessa família entre pai, filhos e mãe e filhos. No nome de Jesus, ó Pai, nós oramos. E te agradecemos porque sabemos que o Senhor é Deus de milagres. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor então com um cântico. Abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos.
luz. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Yeah. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Devolve a vida. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém, queridos. Vamos continuar então nas mensagens do nosso tema desse mês. Jesus transforma a minha família. E nessa noite nós queremos trazer para os amados irmãos um outro tema. Vamos falar hoje a respeito do discipulado com os nossos filhos. Sim, como discipular os nossos filhos será o tema da palavra de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo 1, versículo 2 até o versículo 5. 2 Timóteo 1, 2, 5. Do 2 até o 5. Vai dizer assim a palavra do Senhor. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Queridos irmãos, nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo está escrevendo para o seu discípulo Timóteo, que ele chama também de amado filho. Timóteo é um jovem pastor do qual nós percebemos claramente, não só através desse texto, mas de outros textos, de que Timóteo teve uma criação mediante a palavra de Deus. Sua mãe Eunice e sua avó Loide levaram a este jovem se tornar então um homem de Deus. Por isso que hoje, querendo falar sobre como discipular nossos filhos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo para alguém que teve sim um discipulado em casa, teve sim um ensinamento dentro da sua casa para que se tornasse esse homem de Deus, esse pastor ali na igreja de Éfeso. Então, nós vamos aqui colocar para os irmãos o que devemos fazer para discipular nossos filhos. Eu quero de antemão dizer ao irmão que nós não vamos passar uma receita de bolo, tá? Aliás, não existe uma receita de bolo para educarmos os filhos e nem tampouco para discipular eles. Porém, Deus dá recomendações e nós vemos nos textos que vamos ver agora sobre Timóteo de que há sim formas de discipular os nossos filhos e de sermos exemplos para esse filho. Então, de primeiro momento, nós vemos que Timóteo teve essa mãe e essa avó que o criou dentro dos caminhos do Senhor. Como nós então podemos fazer isso também? Como discipular nossos filhos hoje? Bom, vamos para o primeiro ponto que eu trago aqui para os irmãos em relação a isso. Em primeiro lugar, eu quero falar com o irmão a respeito de desenvolva nos seus filhos uma fé genuína. Desenvolva no seu filho ou nos seus filhos uma fé genuína. Versículo 5 que acabamos de ler aqui está falando sobre isso. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Uma fé não fingida. E o que nós queremos dizer com desenvolver uma fé que não é uma fé fingida? Uma fé não fingida é uma fé genuína. E o que seria uma fé genuína? É aquela fé que não está preocupada com religiosidade. Paulo, quando escreve para Timóteo nessa carta, Paulo está preso
está escrevendo então para esse jovem discípulo dele que está agora pastoreando a igreja de Éfeso. E quando Paulo diz que em você tenha essa fé não fingida que habitou na sua avó e na sua mãe, Paulo está falando justamente do que acontecia com a igreja da época, mas que, penso eu, acontece também até os dias de hoje. Essa religiosidade fingida dentro da igreja. São pessoas que são algo dentro da igreja ou são algo no meio da comunidade, mas em casa vive outra situação, outra realidade. São pessoas que têm esse fingimento religioso no sentido de que dividem na sua vida que isto aqui é minha vida espiritual e isto aqui é minha vida secular. É como muitas vezes nós brasileiros aprendemos, né? Existe o sagrado e o pagão, existe o sagrado e o profano. Mas a nossa vida, meus irmãos, nossa vida é integral. E nós precisamos de passar isso para os nossos filhos, precisamos de passar isso para aqueles que estão olhando para nós, porque uma fé genuína é uma fé que nós vivemos integralmente. Não existe um momento melhor, não existe um momento pior, não existe um momento que estamos na igreja e um momento fora da igreja. Há muitas histórias que se contam, né, dentro desse assunto, e uma das histórias que é bem contada, não sei se isso foi verdade, mas poderia ser e poderá ser realmente, é que uma criança, ao falar com o pastor de sua igreja, fala para o pastor: pastor, por favor, deixa eu morar na igreja. E o pastor fala para aquela criança: mas filho, morar aqui na igreja? Não, você tem uma casa. Não, mas eu gostaria que o Senhor pudesse abrir a igreja para que eu e minha família morasse aqui. Eu, meu pai e minha mãe viessem morar aqui na igreja. E o pastor pergunta: mas vocês estão precisando de morar aqui? O que é que aconteceu com a casa de vocês? Por que você está precisando disso? E ele falou: porque eu queria que o meu pai e a minha mãe fossem dessa forma que eles são aqui quando eles vêm para o culto. Quando eles estão no culto, eles se abraçam. Quando eles estão no culto, eles se dão as mãos. Quando eles estão no culto, eles falam palavras bonitas um para o outro. Quando nós saímos do culto, chegamos em casa, há brigas, contendas, um ataca o outro, um fala mal do outro, ou ataca verbalmente, não é? Agressão verbal. E durante a semana toda, lá em casa é ruim, pastor. Então eu gostaria, pastor, que o Senhor deixasse a gente morar aqui na igreja, porque eles vão ser dessa forma todos os dias. Isso é muito, irmãos, mas isso é muito triste. É muito triste nós sabermos que existe hoje uma realidade religiosa desta forma. Uma realidade religiosa fingida. E os nossos filhos estão vendo o fingimento. Os nossos filhos precisam ver uma pessoa integral, uma pessoa que ela é sempre daquela forma, porque ela é uma serva de Deus, porque é um servo de Deus. Elas precisam de saber que existe um pai e uma mãe que dão um testemunho dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, onde está, e inclusive dentro de casa. Por isso que Paulo diz: a fé não fingida da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. E que possa ser dessa forma, possamos ouvir isso, não é? Ouvir isso, a fé não fingida, sua, minha, uma fé não fingida, mas uma fé autêntica, genuína, uma fé que realmente vive o que as Escrituras querem, mas não por aparência, mas uma vida interna, pessoal. Eu já falei muitas vezes de que o testemunho que nós temos que dar não é um testemunho apenas de roupa. Claro que nós devemos andar com decência, mas não só de roupa. O testemunho que nós devemos dar não é apenas de gestos. E principalmente o testemunho que devemos dar para os nossos filhos não é com sotaque ou com gírias. E aí eu chamo isso de gírias gospel ou gírias evangélicas. Sim, gírias sim, porque muitas vezes nós queremos falar coisas bonitas e assim, não é? Existe aquele linguajar gospel, mas aquele só no momento em que estamos com outros irmãos, mas dentro de casa muitos servos de Deus falam palavrões, xingam, enfim, irmãos. Isso não é um testemunho que as nossas crianças devem dar e devem receber. E para discipular os nossos filhos, devemos ter uma fé genuína, uma fé não fingida. Segundo ponto, se nós devemos ter uma fé genuína e desenvolver essa fé nos nossos filhos, uma fé genuína, verdadeira, autêntica, no segundo ponto eu quero que
que você ouça agora, nós devemos ensinar acerca da palavra de Deus. Não apenas estimular através do nosso testemunho, que isso é muito bom, né? Estimular a fé no nosso filho, genuína, verdadeira, mas também ensinar acerca. Queridos, quando nós vemos aquele texto em Mateus 28, versículo 19 e 20, quando fala assim: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando se fala ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, muitas vezes nós achamos que o nosso id tem muito a ver com pessoas de fora, da rua. Mas se eu e você temos filhos, se eu e você temos crianças e adolescentes conosco, pare para perceber, o id é para a nossa casa, o id é para nossos filhos. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, isso serve principalmente para dentro de casa. Como eu já falei algumas vezes, nós precisamos de pregar para os nossos filhos. E nós precisamos não só pregar, não é só sermão, como este sermão. Isso aqui é uma pregação, é um sermão, do qual eu falo, você não consegue interagir comigo, mas você ouve a palavra do Senhor. Mas o ensino, ele é muito mais profundo. O ensino, na verdade, meus irmãos, é algo tão mais profundo, porque é um discipulado. Ensinar acerca da palavra de Deus é falar da palavra de Deus e contextualizar, não é? Dar exemplos para que o pequeno, para que a pequena, para que a criança, que o adolescente venha a ouvir e entender o que aquilo serve para a sua vida. Portanto, ensine acerca da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, mas agora no capítulo 3, é só você folhear aí, no capítulo 3, versículo 14 e 15, vai dizer assim: quanto a você, Paulo falando para Timóteo ainda, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu quero deixar outra coisa clara aqui, é que a avó de Timóteo era uma judia. A mãe de Timóteo era judia também, a Eunice. E a Eunice era casada com um homem grego. Não se fala aqui se esse homem era convertido ao judaísmo, mas fala que ele era um grego. Ou seja, meus irmãos, se Timóteo conhece as Sagradas Escrituras desde pequeno, é porque tanto a avó como a mãe Eunice ensinou a ele a lei do Senhor, ensinou a ele a Torá, ensinou a ele os escritos antigos do Senhor, que eram a Bíblia, as Escrituras daquela época. E Paulo, quando diz isso para ele, das Sagradas Escrituras que desde pequeno você sabe, ele está dizendo que alguém lia com ele, alguém ensinava a esse menino. Portanto, nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos esperar, irmãos, que nossos filhos tenham que ir para a escola bíblica discipuladora, domingo pela manhã. Nós não podemos esperar que os nossos filhos tenham que ir para um culto para ouvir a voz de Deus. Você tem que sentar com seu filho e ler uma porção da palavra. Olha só, nós estamos agora no momento de pandemia e nós não podemos estar aqui no templo, de vir aqui cultuar. E percebam, meses já, como é que está a sua casa? Seus filhos estão tendo contato com a palavra de Deus? Eles estão parando para ouvir a palavra de Deus? Eles estão orando? Eles estão lendo a Bíblia? Se eles não leem a Bíblia, se você está falando da Bíblia para eles, isso é importante. Depois dessa pandemia, o que muitos teólogos e estudiosos estão falando é que depois dessa pandemia, muitos líderes estão dizendo isso, depois dessa pandemia, irmãos, muitos, e isso inclui crianças e adolescentes também, jovens, muitos, já estarão desviados, ou não vão querer mais vir à igreja, ou não vão querer mais saber da palavra de Deus. Por quê? Porque estamos em casa, muitas vezes assistindo só televisão, assistindo só, e as lives, não é? Muitas lives, aí você tem live para tudo. Mas perceba, você tem que ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Não passe essa pandemia toda sem ensino da Bíblia, sem orar com seus filhos. Não faça isso. Não espere um vídeo como esse aqui, quando sai numa quarta ou num domingo,
manhã e noite, ou vídeos do Ministério Infantil para o seu filho ouvir a palavra de Deus. Fale da palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, que eles possam ter entendimento da palavra de Deus. Por isso, é mais um ponto que eu digo, além de desenvolver uma fé genuína, ensine acerca da palavra de Deus. E o terceiro conselho que eu dou, e último e terceiro conselho, é que devemos dar um bom testemunho de vida. Um bom testemunho de vida e confiar a Deus o resultado. Aqui, meus irmãos, não é apenas um incentivo de desenvolver uma fé, aqui não é ensinar a palavra, mas aqui é no silêncio, a vida, dá um bom testemunho de vida. É pela sua vida que seu filho vai saber quem você é. E aqui, meus irmãos, entra todas as atitudes que você tem comumente. E, meu irmão, minha irmã, não vamos aqui nos desculpar, porque cada um de nós teve um tipo de criação, cada um de nós tem jeitos e tem formas de tratar, mas nós sabemos o que é certo e errado. E existe um texto aqui em Atos 16, eu gostaria que você abrisse também, Atos 16, 1 e 2. Atos 16, 1 e 2, que vai dizer assim, e é sobre Timóteo e sua família. Vai dizer: os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Veja que esse texto versículo 1 e 2 do capítulo 16 de Atos está falando da família de Timóteo. E veja o que primeiro disse ali, versículo 1: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era um grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Bom testemunho dele. Timóteo tinha um bom testemunho. A família de Timóteo, sua mãe, sua avó tinham um bom testemunho. E Paulo então chama para viajar junto com ele em missões. E aí começa o processo do discipulado de Timóteo com o seu líder, o seu pai na fé, que é Paulo. Meus irmãos, devemos dar um bom testemunho de vida. Confiar no resultado a Deus, porque nosso testemunho de vida, e ensinando as Escrituras e dando e ajudando a pessoa a ter uma fé genuína, o restante é Deus que vai fazer, queridos. O restante é Deus. Nós temos que entregar a Deus o destino, no sentido da salvação dos nossos filhos a Deus, mas temos que fazer algo. Temos que discipular nossos filhos. Portanto, se um dia você perguntou: como discipularei, pastor? Assim. Gere uma fé genuína no seu filho. Ensine as Escrituras ao seu filho. E dê testemunho de vida. O restante, Deus vai se encarregar de fazer. Porque, meus queridos, nós não podemos simplesmente dizer: esses meninos estão assim, dessa forma, essa menina está fazendo isso, ou esse menino está fazendo aquilo. Eu não tenho culpa disso, queridos. Queridos, o fruto ou a fruta não cai longe do pé. É um ditado popular, sim, mas é verdade. Nossos filhos nos copiam. Eu falei isso no domingo passado. Os nossos filhos irão nos copiar. E por que nos copiam? Porque assim como Paulo, o apóstolo, falou: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você que é pai, que é mãe, a frase cabe para mim e para você. Meus filhos são imitadores de mim, assim como eu imito a Cristo. Você pode falar isso nesse momento? Meus filhos são imitadores de mim, assim como eu imito a Cristo. Que Deus coloque essa mensagem no teu coração. Que a partir de hoje você comece a pensar sobre discipular os seus filhos. Porque desenho animado não discipula. Porque escola não discipula.
Porque a babá não discipula. Porque o Netflix, a Amazon, a televisão em si, nem 3 palavrinhas, que é muito bom, mas 3 palavrinhas também não vai discipular o seu filho. São todas ferramentas, algumas até ruins que eu citei aqui, outras até boas. Eu sou, por exemplo, um pai que eu preciso de olhar as coisas que os meus filhos assistem, mas eu não proíbo meus filhos assistirem um desenho animado no Netflix. Eu tenho que ver se é condizente, se vai ter alguma coisa boa ali. Mas meus filhos precisam que eu discipule pessoalmente eles. O que é que você está fazendo? Você pega um celular, entrega para a criança e a criança passa o dia vendo o que quiser? Ah, pastor, mas é como o senhor falou, eu só coloco 3 palavrinhas, cristãozinho e desenhos animados. Amém, que bênção, mas você está sentando para ler a Bíblia e explicar da palavra de Deus? Você está orando com seus filhos? Não adianta, irmãos, terceirizar. Não se terceiriza. O sucesso de Eunice e de Lloyd foi marcado pela vida de Timóteo. Certamente se orgulhavam de ter um homem de Deus em sua família. Curiosamente, isso é muito bom falar para vocês aqui, curiosamente o nome da mãe de Timóteo, Eunice, significa boa vitória ou a que alcança muitas vitórias. Com certeza sua maior vitória foi o seu filho Timóteo servindo a Deus, sendo um pastor ali no lugar de Paulo em Éfeso. Essa foi a maior vitória da Eunice, que tinha o seu nome Boa Vitória, né? Seu nome significava isso. Mas a maior vitória dela foi isso: seu filho firme no Senhor, servindo ao Senhor e muito mais, chamado ao ministério pastoral. Continuemos firmes, irmãos, firmes no propósito de discipular nossos filhos e fazê-los discípulos de Cristo. Não vai cair do céu e nem você vai deixar o acaso. Deus chamou eu e você para sermos discipuladores dos nossos filhos. E nisso não é terceirizado. Você não vai esperar a igreja, não vai esperar os líderes da igreja, não vai esperar os professores da escola bíblica. Não. Começa por você. Se você, pai, se você, mãe, não está disposto a orientar os seus filhos e fazer os discípulos de Cristo, infelizmente, outras pessoas, pode até ser que Deus levante algumas pessoas no momento da crise, quando eles já tiverem adolescentes ou jovens desviados do caminho, e Deus levanta pessoas, mas até lá, o culpado é você. O culpado serei eu, se nós não discipularmos nossos filhos para torná-los cristãos, como Deus quer. Que Deus te abençoe e acredito que Deus está falando ao teu coração. Por isso eu quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai bendito, nesse final, ó Pai, de culto, na tua mensagem pregada, Pai, no nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a discipular nossos filhos. Não é uma tarefa fácil, Senhor. Em meio a tanto trabalho, em meio a tantas coisas que nos preocupam, o Senhor nos dá, nos confia isso, de ensinar nossas crianças, de gerar neles uma fé genuína, de ensiná-los a palavra e de dar um bom testemunho para que eles olhem e nos imitem como nós imitamos o Senhor. Talvez os pais que estão agora orando comigo, talvez esses pais não estejam nem dando um bom testemunho. Mas eu te peço que no nome de Jesus o Senhor possa, Pai, ajudar esse servo e a tua serva a dar um bom testemunho. Ajudar esse servo e a serva a poder sentar com seus filhos, ler a Bíblia, orar com eles, arrumar um tempo de qualidade. Pai, no nome de Jesus, não é uma receita de bolo, mas o Senhor vai dar capacidade e sabedoria para cada um de nós fazer da forma que seja melhor dentro da nossa casa. Os horários, os momentos, para cada família diferenciada. Talvez alguns façam todos os dias uma leitura e uma oração. Talvez alguns só vão poder fazer 2 vezes na semana. Talvez só nos finais de semana, mas que possamos nos preocupar. Que possamos pegar as rédeas da educação cristã dos nossos filhos.
e não deixar que a televisão, não deixar que as redes sociais, não deixar que pessoas no YouTube ou em outro lugar venham a ser mais influenciadores do que nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, pais e mães. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude. No nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Cada mensagem aqui, cada mensagem nesse mês de Jesus transforma minha família. É uma mensagem para que nós venhamos a pensar, refletir e começar a colocar em prática o que Deus está falando nos nossos corações. Portanto, não deixe para depois. Se possível hoje, antes de dormirem, sente com seus filhos, faça uma oração e leia um versículo bíblico ou conte uma história da palavra de Deus. Você vai ver que com o tempo isso vai ser uma bênção para a vida deles. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nessa tarefa de discipular os nossos filhos. Amém. O trenzinho que caminha pelo trilho vai depressa até chegar no seu destino. Cruza os montes, cruza os vales e campinas. Sem o trilho sabe que não chegará. Semelhante é a vida do cristão, que tem a palavra no seu coração. Ela é o guia para o seu caminho, como o trilho também é para o trenzinho. É preciso na palavra meditar e também nas promessas crer, para o que Jesus ensinou podermos viver. O trenzinho que caminha pelo trilho vai depressa até chegar no seu destino. Cruza os montes, cruza os vales e campinas. Sem o trilho sabe que não chegará. Semelhante é a vida do cristão, que tem a palavra no seu coração. Ela é o guia para o seu caminho,